dando algumas partes básicas da ferramenta, né? Pode falar, Marcela. Você levantou a mão? Quer fazer uso da palavra? Fica à vontade. Isso, rapidinho. Eu não sei se o senhor falou, mas como que a gente baixa o ANSYS? O ANSYS, ele tem uma versão estudantil. É que o ANSYS, na verdade, ele não é um programa, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ANSYS é um conjunto de programas, né? Então, se vier aqui no ansys.com, deixa eu ver onde é que a gente vai achar ele aqui. Nós temos... Eu já vou achar ele aqui. Eu acho que eu deixei esse link lá. Academic aqui, ó. Student and Academic. Se você vier aqui, ó, ele vai trazer para você aqui. Vamos ver aqui. Ó, Free Student Software. Você clicando aqui, ó, ele vai mostrar de que tem algumas possibilidades de software gratuito para estudante, né? O que eu recomendo, o que eu estou utilizando é aqui, ó, entrando em Ansys Student. Então você tem a possibilidade de baixar aqui o pacote, ó, 2021 R2. A minha versão é R1 ainda aqui, né? Quando baixar isso aqui, o que vem aqui dentro, ó? Se você for olhar, deixa eu só ver aqui, ó. O que está incluso? Ó, ele vai baixar o que ele chama de bundle. É essa sequência de softwares aqui, ó. Tá vendo, Marcelo? Então, assim, ó, eu vou mostrar hoje como é que a gente usa o Workbench, uma parte dele, né? E o Mechanicals junto com o Space Clean. O nosso workshop é especificamente só dessa parte aqui, ó, do Space Clean. Mas hoje eu vou mostrar como que a gente faz uma simulação estrutural do zero, desde o desenho até a simulação. Daí a gente vai usar esses outros dois aqui, ó, Workbench e Mechanical. Mas com esse conjunto aqui você consegue fazer simulação estática, dinâmica, térmica, de fluidos. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para extrair um volume, né? Então, vou mostrar aqui numa linha de escapamento como é que a gente extrai o volume para fazer uma simulação de CFD, né? De fluidos. Vou mostrar como é que a gente faz para extrair um volume externo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma simulação fluidodinâmica, aerodinâmica, né? Então, vou mostrar como é que a gente faz para extrair um volume externo a esse avião, né? E nós vamos fazer um projeto de simulação estrutural desta haste de pedal, ok? E vou mostrar alguns outros princípiozinhos básicos do ANSYS, como o princípio de montagem, correção de geometria, quando você importa uma geometria de um outro software, por exemplo, de um SolidWorks. Como é que a gente faz para fazer a combinação ou cortes, né? Eu quero fazer a furação nessa chapa utilizando o desenho dos parafusos, né? Porque aqui tem uma interferência de... Vou mostrar como é que a gente faz isso. E ferramentas básicas como a de Blend, né? Que é o que eu estava brincando aqui agora. Tranquilo? Então, isso aí é o que eu pretendo fazer com vocês nesse workshop de hoje. E deixar um desafio para vocês. Deixa eu só enxergar aqui. O desafio que eu vou deixar para vocês vai ser esse braço robótico. Então, eu vou deixar um desenho para vocês fazerem dessa base do robô. Vai ser o desafio para vocês terem o certificado desse workshop. Imagino que com o que a gente viu na aula passada, mais o canalzinho do YouTube, mais a aula de hoje, vocês devem ter condição de fazer isso aí. Tranquilo? Então, pegou mais ou menos aqui, Marcela, onde que fica? Peguei sim, É aqui nesse, ó, ansys.com, entrar lá no Academic, Student e baixar o ANSYS aqui, o pacote, que é esse bundle aqui, né? Ou seja, um conjunto de softwares, né? Quando a gente fala ANSYS, a gente fala como se fosse um software, mas na verdade não é isso, né? Ele é um conjunto de softwares, ok? Ok. Então tá aqui o nosso Space Clean.
Então, eu vou mostrar rapidamente aqui algumas funcionalidades para vocês utilizarem. Depois eu vou fazer esse desenho aqui, nós vamos fazer ele do zero, tá? Então, eu tenho aqui a documentação dele, Bike Crank. Deixa eu abrir aqui. Então, eu tenho aqui a documentação dele, a gente vai utilizar essa documentação aqui para fazer aquele desenhozinho ali, e depois vamos fazer uma simulação estrutural de flexão aqui em cima desse componente mecânico. Então, vamos lá. Primeiro, a gente falou, então, na aula passada, e está no canalzinho do YouTube, algumas questões sobre essas ferramentas de desenho. Nós vamos utilizar hoje no nosso workshop para fazer esse crank, então eu não vou tocar nesse assunto. Nós falamos de algumas funcionalidades como arrastar e mover, né? E hoje, então, eu vou falar de algumas outras funcionalidades aqui quando a gente quer fazer uma simulação estrutural num determinado componente. Então, eu vou começar do início. Aqui. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui. Como eu falei para vocês, em algumas situações que a gente vai querer fazer uma simulação estrutural, a gente não vai querer utilizar toda a geometria, porque algumas coisas que estão presentes nessa geometria, elas só iriam nos atrapalhar. Por exemplo, se vocês notarem aqui no fundo, né? No fundo dessa gaiola, é uma gaiola, digamos assim, para utilização subaquática, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a marcação aqui da marca e tal, que pode ser, por exemplo, uma chapa fundida, não sei, né? Se a gente for fazer uma simulação estrutural, essa marcação aqui só vai atrapalhar. Assim como a furação, muitas vezes a gente não quer fazer uma simulação estrutural, a gente está tentando analisar o aspecto modal, a gente está tentando analisar, por exemplo, a flexão. Então, essa furação ela pode ser desnecessária, né? Então, como a gente viu aqui do lado, na parte esquerda, nós temos aqui, então, a árvore de comando, né? Que tem o comando de todos esses desenhos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer a preparação dessa geometria para uma simulação estrutural, ok? Então, primeiro de tudo, a gente falou, então, no encontro passado, das várias formas de simulação. Então, eu posso ter um elemento de viga, um elemento de casca e um elemento tridimensional, né? Um elemento de viga é aquele onde eu tenho, por exemplo, que eu poderia utilizar nessa estrutura tubular. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, um elemento de viga, aonde a minha representação para a simulação, ela seria somente uma linha representando essa gaiola aqui. E a seção transversal, ela passa a ser um atributo desse elemento, desse componente. Deixa eu mostrar como é que a gente vai fazer isso aqui para vocês. Então, vejam só. Aqui em cima, nós temos, então, a parte de arquivo, a parte de esboço, a parte de projeto, que é para fazer edição de geometria, a parte de exibição, a parte de montagem, que a gente vai falar um pouco hoje, medição, faceta, reparação, e aqui nós temos a aba preparação. A aba preparação é que a gente vai utilizar para preparar esta geometria para fazer uma simulação estrutural. Por exemplo, na parte tubular, né? Então, vejam só, aqui eu tenho um campo chamado extrair. Ele vai fazer o seguinte, ele vai extrair uma barra de um determinado sólido. Ou seja, a seção tubular aqui, ela vai se tornar um atributo da minha seção transversal. Então, vejam só, eu vou clicar em extrair e vou vir aqui na barra agora e vou selecionar. Notem que agora ele passou a representar essa tubulação como sendo uma barra. Vejam que na minha árvore de comandos aqui, ó, ele já extraiu, ó. Então, a hora que eu clicar aqui, ó, ele se tornou uma estrutura de barra e a seção circular, veja que ela se tornou um perfil, ó, ou seja, um atributo, né? Então, com isso, eu consigo fazer agora uma simulação estrutural utilizando isso aqui como se fosse um elemento de barra, ou seja, simplificando a minha simulação estrutural. E o mesmo eu poderia fazer para todas as demais elementos de barra. Notem que ele já ficou com alguns problemas aqui na estrutura. Ó. A hora que ele fez essa extração,
Como ele puxou a geometria para a linha média, vejam que ele não fechou aqui, ó. Então, aqui eu precisaria fazer uma correção dessa geometria, né? Então, pessoal, eu vou passar meio rapidamente, né? Meio igual um foguete aqui, para vocês verem só as funcionalidades, né? Então, essa falha que ele ficou aqui na geometria, eu precisaria corrigir. Como é que eu vou corrigir isso aqui? Ó, eu posso corrigir de maneira bastante simples, né? Por exemplo, só selecionando a geometria aqui e esticando ela aqui, por exemplo, para a parte tangente, eu já consigo fazer a correção dessa geometria, né? Só utilizando a seleção aqui. Então, essa seria uma maneira da gente fazer a conversão, por exemplo, de uma estrutura tridimensional num elemento de casca. Vejam só, aqui nessa minha parte de projeto, de edição de geometria, eu poderia, por exemplo, fazer o preenchimento dessa marcação aqui embaixo. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso aqui. Deixa eu só primeiro deixar essa vista aqui de uma maneira um pouquinho mais amistosa para nós. Aqui. Então, vamos aproximar aqui. Então, vejam só. Vou fazer uma seleção dessa parte escrita, né? E vou utilizar a ferramenta de preenchimento, F, né? A hora que eu fizer a seleção, notem que ela já... Aqui faltou um pouquinho, né? Notem que ela já fez a simplificação da geometria, né? Poderia fazer a mesma simplificação se, por exemplo, para fazer a simulação estrutural, eu não quisesse representar essas furações aqui, né? Então, se eu clicar nessa furação, ele já identificou a face aqui, né? Ele já identificou um raio de 8,2 e eu poderia preencher, ou seja, para preencher aqui, eliminar esse orifício. Só que vejam só, seria muito trabalhoso se eu fosse selecionar, por exemplo, todas as furações aqui. Então, eu posso utilizar uma ferramenta de seleção automatizada. Veja só como é que a gente pode fazer isso. Eu venho aqui, seleciono, então, aqui o meu orifício. Ele identificou que ele tem uma face com um raio aqui de 8,72 milímetros. Vejam que se eu vier aqui na minha árvore aqui de comandos, seleção, ele me permite fazer uma otimização. Então, por exemplo, eu posso pesquisar aqui aqueles furos que têm, por exemplo, a mesma medida. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. De mesmo raio, ó. A hora que eu fiz essa seleção, notem que ele achou aqui, ó, 182 faces. Então, ele fez uma seleção automatizada de todas essas furações aqui, todas as furações. Se eu agora clicar o preencher, ele vai fazer esse comando de preenchimento para todos aqueles 192 furos e vai simplificar a minha geometria. Vindo novamente aqui na ferramenta de preparação, veja, uma chapa eu poderia extrair como o comando aqui de superfície média, né? Ou o mid surface, para quem tiver em inglês, né? Então, vejam só, a hora que eu selecionar o meu sólido, né? Deixa eu fazer a seleção aqui dessa região aqui. Deixa eu só voltar aqui o meu comando. Selecionar o meu sólido, né? Vir aqui na aba de preparação e vamos ver se ele reconhece aqui a superfície média. Ó, selecionar um par de faces para ele identificar. Então, ele não reconheceu. Eu vou selecionar, então, manualmente aqui. Vejam que ele já ficou uma cor azul ciano, dizendo que ele identificou. Se eu fizer aqui o meu comando, se eu clicar aqui nesse ticketzinho, ele já vai automaticamente criar uma superfície média, ou seja, ele vai, na hora de fazer a simulação estrutural, fazer a simulação na superfície média. Eu poderia usar isso também para fazer a seleção, por exemplo, de pás de uma bomba hidráulica ou coisa parecida. Ok, pessoal? Então, isso aqui era só para mostrar como é que a gente pode fazer a preparação de uma superfície utilizando aqui os comandos de preparação de extração de barra ou de superfície média. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso seguir para a demonstração seguinte, hein? Para mim, tranquilo, prof. Maravilha. Pessoal, a demonstração seguinte é como é que a gente pode usar os comandos do ANSYS para fazer a correção de uma geometria.
Então, por exemplo, ó, imagine que eu tenha importado essa geometria aqui, né? E foi exatamente o que eu fiz. Na verdade, eu usei aqui, perdão, a importação aqui dessa extensão .x_t, que é uma extensão não padrão do ANSYS, do Space Clean, né? O Space Clean é essa extensão Space Clean Doc, né? E notem que ele trouxe a geometria para cá, mas como se fosse uma série de superfícies. Ele não entendeu como isso aqui, como se fosse um sólido, né? Então, vejam só, eu tenho aqui uma aba de reparação, aonde ele automaticamente vai tentar corrigir todas essas superfícies. Então, vejam que aqui na minha aba da minha estrutura de dados, eu tenho aqui 16 superfícies, né? Então, eu posso utilizar uma sequência de comandos de reparação, onde ele pode tentar achar, por exemplo, faltas de arestas, né? Folgas aqui nesse desenho que não estejam permitindo que ele entenda isso aqui como um sólido, né? Então, a primeira que eu vou utilizar é a costura. Ó. Vou clicar aqui em costura. Ó. Ele achou uma área aqui com alguns problemas. Veja que ele já mostrou aqui em vermelho algumas arestas que precisam ser costuradas. Ó. Se a gente vier aqui e clicar nesse comando no ticket verde aqui, ele vai corrigir essas arestas costurando, ou seja, fazendo com que essas arestas sejam unidas, né? Então, eu dei o comando aqui, ó. Notem que agora ele já considerou aqui como se eu tivesse 3 superfícies, né? Então, ele já fez uma série de correções aqui. Ainda não está entendendo como se fosse um sólido, mas já fez a correção de uma série de arestas, né? Então, agora eu vou clicar aqui e vou pedir para ele achar, nesses meus sólidos aqui, folgas nas costuras. Ele não identificou nenhuma folga, né? Vou pedir para ele verificar se tem folgas, faces ausentes, né? Então, notem que a hora que a gente pede para ele identificar, ele já reconhece aqui algumas partes que podem estar com problemas, né? Então, ele achou 8 faces ausentes. A hora que a gente clica aqui, ele faz o cálculo booleano. Notem que agora ele já reconheceu já reconheceu como um sólido, né? Ele ainda ficou aqui com algumas superfícies duplicadas, né? Deixa eu ver quais são as duas superfícies, né? Então, são 2 superfícies que ele duplicou, né? Eu acho que... Deixa eu até ver aqui. Ele duplicou essas arestas aqui, na verdade, essa superfície aqui, eu poderia até deletar ela. Elas estão sobrando aqui, essa aqui também. Então, vejam que esses comandos da aba de reparação do ANSYS, elas servem para quando a gente faz uma importação de geometria, né? Então, aqui me restou o sólido, né? Agora ele já reconhecendo como sólido, o que já me permitiria fazer edição de geometria, a impressão desse sólido ou até a simulação estrutural. Tranquilo, pessoal? Com a questão da aba de reparação? São formas automáticas, né, da gente conseguir corrigir. Maravilha. Então, vamos adiante aqui. Mostrar para vocês alguns comandos aqui quando a gente quer fazer a montagem, né? Então, imagine que eu tenha assim, essa quantidade de componentes, né, que eu fui fazendo, por exemplo, aqui tem a nossa árvore de documentação, né? Então, eu fui construindo as peças de maneira separada, né? Construí o bracket, construí o parafuso largo, né? Construí a parte aqui que vai ser movimentada, as porcas e assim por diante. E eu gostaria de proceder à montagem desse meu componente. Então, eu vou mostrar alguns comandos básicos para a gente poder fazer a montagem. Então, aqui na aba Montagem, eu vou conseguir fazer, digamos assim, a união desses meus componentes aqui, seja para fazer uma simulação estrutural, seja para fazer uma simulação dinâmica, por exemplo, né? Então, vou mostrar alguns comandos. Notem que os comandos que eu for dando para a montagem, ele vai reconhecer e incluir aqui na minha árvore de montagem. Então, por exemplo, o primeiro comando que a gente vai fazer vai ser o comando de alinhamento, né? O de alinhar. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Imagine que eu quero alinhar esse meu parafuso ao eixo de referência de montagem dele. Então, vejam que ele já traz aqui na minha tela, né?
algumas informações complementares que me orientam o que eu preciso fazer, né? Então, uma vez que eu selecionei o comando alinhar e cliquei aqui no meu eixo de referência, ele pede para eu escolher uma referência de alinhamento, né? Então, por exemplo, eu vou pegar como referência de alinhamento desse parafuso grande o eixo de furação, onde ele deve ser montado. Notem que a hora que eu fiz esse comando, ele já alinhou, né? Então, vou voltar aqui para vocês verem, né? Então, tá lá o meu parafuso. Cliquei em alinhar, selecionei aqui o eixo do meu... Vou começar do início, né? Então, clicar aqui no comando alinhar. Vou selecionar o meu eixo, ó. Defina a geometria para alinhar. Defini a geometria, meu eixo de referência do parafuso. Agora, vou definir como referência o eixo aonde ele vai ser montado, né? E ele já faz esse alinhamento. Se a gente vier aqui na árvore de referência do parafuso, ó, notem que ele já identificou o comando de alinhamento e colocou aqui, ó, fiz o alinhamento, né, com aquela superfície. Agora imagine o seguinte, que eu vou colocar essa superfície tangente, que eu queira montar ele, né, efetivamente no bracket. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que essa superfície esteja, vou selecionar novamente, então tangente, definir a geometria, definir a superfície. Eu quero que essa superfície ela encoste nessa superfície do bracket. Vejam que eu cliquei, só que ele alinhou o parafuso inverso, né? Ele alinhou o contrário, né? Então vejam que ele, tanto no bracket quanto no parafuso, ele mostrou o comando tangente. Só que ele alinhou o parafuso, dando ali uma certa interferência, né, na geometria. Então, o que eu preciso fazer para que eu alinhe ele 180 graus? Eu poderia ou editar a geometria, com o comando Move, e rotacionar ele aí 180 graus, mas ele tem aqui a possibilidade, se vocês notarem aqui, no comando tangente do parafuso, ele tem aqui uma possibilidade de fazer a inversão. Ó. Ele está como falso. Se eu trocar aqui para verdadeiro, eu troquei no bracket, peço desculpa, eu vou voltar esse comando aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte antes, ó. Para facilitar, eu vou colocar esse meu bracket aqui, eu vou ancorar ele, ó. A hora que eu ancorar ele, coloquei aqui uma âncora, né? Eu já não consigo mais movimentar o meu bracket, então ele passa a ser a minha referência, né? Então, vou vir aqui no parafuso, tangente, e vou inverter aqui o sentido. Espera aí que ele não está entendendo aqui do meu parafuso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no alinhamento do parafuso. Não. Então, vou desancorar aqui para conseguir fazer esse alinhamento. Não está funcionando, então vou buscar aquela outra alternativa, que é a minha edição de imagem aqui, né? Então, vou utilizar o comando Move, aqui no meu parafuso. Vou clicar aqui o sentido de rotação. Clico no meu eixo de rotação que eu quero fazer essa rotação, espaço para dizer o ângulo, 180 graus. Então, fiz a rotação. Notem que agora ele está montado adequadamente. Tranquilo? Vou fazer mais uma ou outra montagem aqui, só para vocês acompanharem mais um pouquinho desse comando de montagem. Então, por exemplo, vou fazer agora um alinhamento, a montagem, então, aqui desse componente aqui. O componente, vou, da mesma forma, alinhar. Então, eu vou alinhar, por exemplo, o meu eixo. Então, alinhar o meu eixo de referência ao eixo do parafuso, né? Então, notem que ele alinhou, só que ele está posicionado lá de fora. Agora, eu vou clicar, então, que eu quero tangenciar essa face com a face seguinte. Vejam só uma coisa interessante que aconteceu aqui, ó. Vejam que ele tangenciou aquela face ali, mas ele ficou com um pequeno afastamento aqui, né? Essa questão do alinhamento, né? Do tangenciamento aqui, eu tenho a possibilidade de fazer uma
compensação aqui, né? Então, vejam só, se eu clicar uma compensação aqui, por exemplo, de 1 milímetro, eu consigo dar um afastamento e, de repente, centralizar ele aqui, né? Ao invés de deixar ele como uma referência de 0 aqui, né? Ou ter que vir aqui, de repente, movimentar ele manualmente, eu posso só clicar e pedir o afastamento aqui, por exemplo, de 1 milímetro, para que ele fique centralizado ali, né? Então, com esses comandos, eu consigo ir montando, né, o meu componente aqui, o meu conjunto, né, a minha árvore de comandos aqui. Tranquilo, pessoal? O comando assembly? Então, a gente viu aqui basicamente, tem o orientar também, né? Orientar, se eu não me engano, é se eu quiser, por exemplo, fazer uma inclinação nesse meu componente, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer a orientação dessa face, né? Clicar uma referência de alinhamento, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu clicar aqui, eu consigo referenciar o alinhamento, por exemplo, do meu componente, né? A orientação. Então, a gente viu o comando tangente, comando alinhar, né? E comando orientar. Eu vou mostrar novamente o comando orientar, só para vocês entenderem, né? Então, se vocês notarem, essa peça aqui, ela está orientada aqui ao eixo de montagem, né? Suponha que eu quisesse alinhar a essa inclinação dessa face do parafuso, né? Então, eu utilizaria aqui o meu comando orientar. Então, por exemplo, pegaria e selecionaria essa face e diria que essa face ela tem que ficar, por exemplo, orientada a essa face do parafuso, né? E aí a gente conseguiria fazer uma orientação dentro dessa montagem, né? Se fosse um pistão, um cilindro, por exemplo, eu quisesse deixar numa posição com ângulo específico, né? Esse comando seria interessante. Tranquilo até aí, pessoal? Comando alinhar. Quero mostrar para vocês. Tranquilo? Pode falar. Mesmo que você importe do SolidWorks montado, ele faz isso? Mesmo que a gente importe do SolidWorks montado, ele faz isso. Eu consigo depois pegar o subconjunto, se ele entender como entidades sólidos diferentes, né? Eu consigo depois reorientar isso aí, né? Eu consigo fazer uma reorientação desse componente, né? Deixa eu ver até se eu tenho um aqui, ó, para mostrar. Documentos. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho um pistão aqui, se eu não me engano. Deixa eu só ver. Connection Analysis, flange, pêndulo. Eu acho que é esse aqui, ó. Engine Hot. Ele não abriu aqui, peraí. Vamos ver se ele abre aqui. Tá, perdão. É que esse aqui ele tá como figura do Workbench. O Workbench eu vou mostrar na sequência para vocês. Mas mesmo assim, né? Essa geometria aqui mesmo que ele importou toda irregular, né? Eu acho que foi do SolidWorks, né? Ele consegue corrigir e depois que ele está reconhecido como um sólido, aí eu consigo usar todas as ferramentas de edição normalmente, né? Consigo movimentar ela de posição, né? Consigo rotacionar ela, consigo copiar ela, separar em mais de uma figura. Então, depois que ela está como sólido aqui, eu consigo fazer todas as edições possíveis e imagináveis nela, inclusive de montagem e assembly, assim por diante. Tranquilo? Pessoal, tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar do Combine, mas como a gente já está às 18 horas, eu vou começar a fazer o nosso workshop de hoje. Só vou mostrar mais um recurso que ficou faltando nos videozinhos que estão no canal de YouTube, que é essa ferramenta Blend, né? Então, vejam só. Eu criei aqui uma geometria, né? Então, aqui nós estamos no espaço, né? Então, eu criei uma geometria circular e uma geometria aqui, um quadrado, né? E vou mostrar que eu consigo unir essa superfície utilizando a ferramenta Blend, né? Ferramenta Blend, que é uma ferramenta de combinação, né? Então, vejam só. Se eu selecionar essa face, ele diz, ó, selecione a outra face para a combinação, ó. Se eu selecionar a outra face aqui também, utilizando a ferramenta Blend, peraí que ele não entendeu as duas superfícies, então deixa eu vir de volta. Então, selecionar uma face, selecionar a outra face, notem que ele já fez a combinação das duas geometrias, ó.
Se eu clicar aqui na ferramenta, né, nesse ticketzinho verde, ele já vai construir a geometria, né? Mas eu tenho outras duas possibilidades, né? Ou de vir por uma linha média ou por uma linha de construção, né? Então, ó, selecione uma aresta, uma linha de construção. Então, se eu clicar nesse comando e pedir para que ele faça essa guia por aqui, ó, ele já constrói, por exemplo, transformando isso aqui numa tubulação, né? Então, se eu der o ticketzinho ali, ele já constrói a geometria, né? Então, ele está vindo aqui de uma geometria circular para uma geometria quadrada. Então, através dessa maneira, né, eu poderia construir algumas geometrias de tubulação, por exemplo, né? Eu peguei um outro projeto aqui que eu estava dando uma fuçada antes de começar a aula, né? Eu queria ver o quão distorcido eu consigo fazer essa combinação, né? Então, vejam só, vou pegar a ferramenta Move, clicar aqui, vou afastar com a tecla Ctrl aqui, né? Então, ele está me pedindo a geometria. Se eu delimitar aqui manualmente, por exemplo, um afastamento de 200 milímetros, notem que ele construiu a minha geometria. Eu vou dar uma inclinada aqui, pessoal, para ver o quanto eu consigo. Ó, vou inclinar, por exemplo, aqui 30 graus. Deixa eu ver se a ferramenta Blend é capaz de construir essa geometria. Isso que eu estava fazendo antes de começar nosso workshop. Ó, ele consegue fazer isso aqui. Eu quero mostrar para vocês, eu tenho impressa aqui uma geometria parecida com essa. Ó. Então vejam que eu construí uma geometria torcida aqui, né? Deixa eu pegar aqui e interromper o compartilhamento. Eu tenho impresso algo similar aqui. Ó. Eu tenho uma ferramenta que ele tem uma viga de uma seção transversal aqui em I, e ela, do outro lado, eu tenho a mesma ferramenta, mas torcida 90 graus. Ó. Então, na verdade, ele mistura as duas geometrias. Ele começa com I de pé e ele vai torcendo a geometria até ela virar 90 graus. Né? Então, eu imprimi aqui em 3D uma geometria mais ou menos como essa que a gente construiu ali. Né? Que ela, na verdade, teria que ter um efeito bom de resistência e de flexão nos dois sentidos. Então, é mais uma ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês. E antes de entrar no workshop, eu prometi que eu ia mostrar como é que a gente faz a extração de volume interno e externo, né? No caso aqui de um escapamento, volume interno, e no caso aqui de um desenho de um avião, né? Um volume externo. Então, vejam só, o volume interno... deixa eu ver onde é que ele se encontra aqui, ó. Aqui, ó, na aba de preparação, eu consigo fazer a extração do volume interno. Então, imagine que se eu for fazer uma simulação de escoamento, essa parte externa do escapamento não me interessa tanto, né? É o sólido que eu tenho aqui, né? O sólido, digamos assim, composto pela tubulação do escapamento. Então, vejam só, para fazer a extração do volume, vamos ver se eu me lembro aqui como é que a gente faz, né? Eu clico na ferramenta e ele fala aqui, ó. Ele quer que eu faça a seleção das faces que representam a fronteira, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a fronteira aqui. A fronteira vai ser aqui, ó, essa parte interna. Notem que eu não preciso segurar o Ctrl para ir selecionando as faces aqui, né? Então, aqui nós teríamos, por exemplo, a admissão, né? Que é uma fronteira. E aqui, a última fronteira, que é a exaustão, né? Então, selecionei aqui as minhas fronteiras aí, da onde estaria entrando o fluido, né? E aqui ele pede para a gente situar, clicando aqui na parte de baixo da ferramenta, uma face interna da onde vai estar a propagação do fluido, né? Então, vou selecionar aqui uma face interna. Notem que ele já conseguiu identificar aonde que eu quero selecionar o meu volume interno. Ó. Se eu der o clique no verde agora aqui, ó, vejam só o que ele fez. Ó. Ele criou um outro volume, que é o volume interno. Então, vou desabilitar aqui, vou esconder. Ó. Notem que agora ele clicou. Então, vejam só. Aqui a gente tem o escapamento, a tubulação, e ele criou o volume interno desse escapamento. Porque se eu quiser fazer o escoamento do fluido, a malha que eu quero criar é a malha, digamos assim, com o negativo do escapamento, ou seja, o volume interno mesmo, né? E com isso, a gente, utilizando, então, a extração de volume, a gente consegue extrair o volume interno para fazer uma simulação de CFD, por exemplo, de escoamento de fluidos. Vejam só, se a gente vai falando num avião, aqui é justamente o contrário, né? Aqui eu quero selecionar o volume
externo, né? O invólucro, tá aqui a ferramenta, né? Mas para isso, antes, eu acho que eu tenho que espelhar essa minha superfície, né? Então, ele pede para eu selecionar um plano de espelhamento. Vou pedir para ele criar essa geometria aqui espelhando, né? Então, ele está calculando. Esperar aqui que o meu computador é um pouquinho lento. Ó, então, ele espelhou aqui, né? Então, vamos supor que eu queira fazer uma simulação aerodinâmica, fluidodinâmica deste Boeing. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar um domínio externo que vai representar a minha atmosfera, né? Existem as regras de aerodinâmica, né? Que elas pedem que esse invólucro seja 100 vezes o tamanho do meu avião, né? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu pegar aqui o comprimento, ele não identificou aqui o comprimento. Deixa eu ver se eu consigo medir, então, desse ponto até a parte mais externa. Então, o comprimento... Não, só dessa aresta não, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Comprimento tem 62 metros, né? Então, se eu quisesse criar um invólucro externo para fazer uma construção aerodinâmica, utilizando aí as boas práticas da aerodinâmica, eu teria que construir isso aqui com 100 vezes 62 metros, né? Como é que eu faria isso, então? Eu venho aqui em preparar, preparar, invólucro, né? Então, ele pede para eu selecionar um corpo, né? Então, eu vou selecionar aqui o meu corpo. Aqui na parte eu posso fazer um box, né? Uma caixa, um cilindro ou uma esfera, né? E aqui ele pede para eu colocar o tamanho dessa minha esfera, né? Então, por exemplo, poderia ser, deixa eu ver se ele calcula aqui, 62.000 vezes 100. Então, ele construiu, se eu der aqui o ticketzinho verde, né? Ele construiu, então, a esfera, né? Que vai representar a atmosfera para eu poder fazer, por exemplo, a análise fluidodinâmica aqui desse Boeing, né? Então, eu construí aqui o domínio, né? Esse invólucro aqui é o domínio, né? Se eu vier aqui, por exemplo, na minha edição de geometria, quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma edição, né? Então, eu venho aqui em projeto, vamos supor que eu queira dividir o corpo. Então, eu vou dividir esse corpo aqui no nosso plano. Ó, eliminei metade dele, só para vocês enxergarem o que o software fez, né? Então, vejam só, ó, se a gente for lá, ó, ele criou nesse invólucro justamente um domínio que é o negativo do avião, né? É a parte externa daquela geometria que é o avião, né? Então, tá aqui o avião, se eu tirar a geometria, vejam que ele fez um negativo criando a parte externa dele, né? Como se fosse um molde, né? Onde aqui eu poderia simular, por exemplo, o efeito aqui aerodinâmico. Tranquilo com essas funcionalidades, pessoal? Podemos partir para o nosso workshop propriamente dito? Por mim, tranquilo, prof. Tranquilo? Então tá, jóia. Então, deixa eu só fechar, então, esses projetos aqui. Vou deixar o Combine aqui, se dá tempo, a gente fala um pouquinho dele. Então, falamos do Assembly. Falamos aqui da correção de geometria. Falamos da preparação de geometria para fazer um ensaio de casca. A extração de um volume interno para um escoamento fluidodinâmico. E agora nós vamos fazer este projeto aqui. Nós vamos fazer esse projeto aqui do zero, pessoal. Então, vejam só. Eu vou pegar minha colinha aqui. Então, vou criar aqui um novo projeto. Então, tá aqui, um novo projeto. A minha documentação de trabalho, então, ela está aqui, ó. Então, a gente vai construir com base nesse desenho. Então, a nossa estratégia vai ser o seguinte, ó, vejam só. Isso aqui é uma haste de bicicleta, né? Eu até tenho um vídeo aqui
que mostra rapidamente como é que o que significa essa peça, né? Então, vejam só. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, né? Inclusive, pessoal, depois eu posso passar o link, ó, isso aqui é da própria ANSYS, né? Eles criaram essas documentações e esse cursinho aqui. Então, vejam só, ele vai mostrar passo a passo como é que constrói. Eu vou construir isso aqui com vocês, né? Mas veja só para mostrar qual que é a peça, né? A peça é essa haste do pedal, né? Deixa eu só tirar o volume aqui, só para não atrapalhar. Mas então essa peça aqui, ela tem essa finalidade, né? Ela sofre uma determinada flexão à medida que nós pedalamos, né? Então nós vamos fazer a simulação estrutural exatamente desse componente, né? Então a gente faz um esforço na região do pedal e ele gera necessariamente uma flexão nesse componente, né? Então a gente vai construir esse componente no SpaceClaim e vai simular esse componente no Mechanical, né? No Workbench. Então vamos começar do zero, né? Então eu criei aqui um projeto novo, né? Se vocês notarem aqui, ele puxou como default o plano ZX, né? Eu vou utilizar aqui como referência para o nosso desenho o eixo, perdão, vou clicar aqui, né? Eu vou usar o eixo XY, né? Só por uma questão aqui para facilitar, né? Então, vou colocar o nosso plano. Ele não está querendo aceitar o plano aqui. Então, eu vou fazer uma falcatrua aqui, pessoal, para conseguir usar o plano XY. Eu vou dar uma tecla Ctrl Shift B. Ele vai gerar uma esfera. Ó. Então, agora eu consigo construir em qualquer plano dessa esfera, né? E vou pedir, então, para construir o início desse do meu círculo nesse plano XY, né? Então, agora, se eu clicar aqui em V, novamente aqui aqui, vou construir a partir daqui, o eixo XY, né? Então, vejam só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar construindo essas duas circunferências, ó. Do lado de cá, eu tenho uma circunferência aqui, ó, de raio 30, né? E do lado de cá, eu tenho uma circunferência de raio 25, né? Notem que elas estão afastadas aqui uma da outra 170 milímetros, né? Então, eu vou começar por aqui, ó. Então, vou selecionar o círculo, né? Vou vir aqui na minha origem. Clicando na minha origem, ó, notem que ele já pede, ele já traz informação. Eu posso tanto arrastar, como clicar na tecla espaço e digitar ali os 30 milímetros. Então, fiz a primeira parte da circunferência, que é essa parte externa aqui de 30 milímetros. Agora eu vou clicar a outra parte externa aqui, que são 25 milímetros. Como é que eu vou fazer isso? Ainda com o comando círculo habilitado, eu vou vir aqui na origem, ó, e sem clicar, eu vou acionar a tecla Shift. A hora que eu faço isso, notem que ele já me pede um afastamento aqui, ó. Esse afastamento, se vocês notarem, ele está aqui, ó, 170 milímetros de distância ao longo aqui do meu eixo X, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, de que ele está a 0 milímetros no eixo Y, né? Eles estão no mesmo plano aqui, né? E 170 milímetros no eixo X. A hora que eu der o Enter, veja que ele já mostrou a minha origem lá. E como eu sei que esse raio ele tem aqui 25 milímetros de diâmetro, eu posso já digitar aqui esse diâmetro de 25 milímetros, dou a tecla Enter e ele já construiu as duas partes aí do meu solo. Ok? Vou simplesmente selecionar o meu sólido, né? Não quero ele aqui e vou deletar, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos as duas, né? Os dois círculos, né? Um, como vocês podem notar, que a gente fez aqui, né? De 30 milímetros e outro aqui de 25 milímetros lá mais à frente, ok? Agora, vejam só. Notem que é uma figura simétrica, pessoal. Então, eu vou construir aqui um eixo de simetria, ok? Então, vou vir aqui, ó,
vou selecionar, por exemplo, uma linha de construção aqui do centro. Eu posso digitar ela aqui com qualquer dimensão, tá, pessoal? Construir aqui a minha linha de simetria. E agora, uma vez que essa linha aqui está construída, né, eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima dessa linha e definir ela como essa linha de construção como uma linha de espelhamento. Ou seja, agora tudo aquilo que eu construí na parte de cima dessa linha, ele vai ser construído também na parte de baixo dessa linha, ok? Então, selecionamos aqui a nossa linha como uma linha de construção e definimos um espelhamento. Então, vamos voltar aqui para a nossa linha de construção. Vejam só. Agora, nós temos essa linha que ela está ligada a essas duas circunferências que a gente fez por uma concordância. Ele não diz quanto é a concordância, mas ele dá exatamente a dimensão da linha e a angulação dessa linha aqui, ó. E ele define o ponto de origem dessa linha. Se vocês notarem aqui, ó, ele fala que ela começa aqui a 10 milímetros no eixo Y e a 20 milímetros no eixo X, e que ela está a 1 grau de inclinação e possui 130 milímetros. Então, a gente vai fazer exatamente isso, vai construir essa linha. Como é que a gente vai fazer isso? Vejam só. Como é que eu translado aqui, né? O colega perguntou, né? Então, vejam só, com a bolinha do mouse, ó, eu consigo aproximar e afastar. E se eu clicar a bolinha do mouse e o Ctrl, eu consigo transladar a minha tela, né? Então, agora aqui, eu vou colocar essa dimensão de 10 milímetros e 20 milímetros para começar a minha linha de 130 milímetros. Então, eu vou selecionar a linha, vou vir aqui na região de referência, que é o centro do meu círculo, com a tecla Shift, notem que ele já me pediu as dimensões aqui, ó. Então, eu vou dizer, ó, que em X ele está a menos 20 e em Y ele está a 10. Então, vejam que ele já identificou o ponto. Ó, se eu clicar aqui, ó, der o Enter, ele já identificou o ponto aonde eu vou selecionar a minha linha. Vou fazer novamente o procedimento. Cliquei em linha, venho aqui na região central da minha circunferência, que é a minha referência, da onde eu vou medir esses 20 milímetros e esses 10 milímetros. Sem clicar, eu vou acionar a tecla Shift e vou colocar aqui que ele está a 10 milímetros em Y e a menos 20 em X. Ele já selecionou, ele já identificou o ponto aqui de início, né? Notem aqui que ele já selecionou o ponto. Então, a partir daqui, eu já posso construir a minha linha, ó, a minha linha de construção. E vejam que embaixo ele já está construindo automaticamente também essa linha de construção, porque eu defini aquela minha linha de construção como um eixo de espelhamento. Vejam que ela tem 130 milímetros e está a 1 grau de inclinação. Então, vejam só. Clicando com o espaço, eu consigo agora definir a geometria, 130 milímetros. Dei o Tab aqui para ele vir nos ângulos aqui, né, no ângulo, e eu sei que ele está a 1 grau de... Opa, perdão. Espera aí que eu fiz alguma bobagem aqui. Ele não reconheceu o 1 grau da forma como eu queria, então vou começar de volta com a tecla Shift. Então, ele está a 10 milímetros aqui, a menos 20 milímetros aqui. A minha linha agora, eles têm 130. E aqui, ó, ele está... perdão, é que ele está pegando a referência a partir daqui, né? Então, vejam que se aqui é 90 graus, né? Então, a minha referência aqui, como ela tem 1 grau, né? E não 90 graus, então aqui vai ser 89 graus. Então, ele está pedindo o complementar, né? Então, agora ele construiu aqui a minha linha, né? Com 1 grau de inclinação, né? Então, ele só mudou a referência, né? Porque eu alterei a referência que ele está puxando a partir do eixo Z. Ok? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão me avisando. Agora eu vou construir essa linha de concordância aqui, ó, dos dois lados, né? Ele não diz qual é a concordância, mas eu sei que ela está o quê? Ela está continuando aqui a minha circunferência
ou seja, tangenciando a circunferência e vindo ao encontro dessa minha reta. Então, eu vou utilizar, ó, a minha ferramenta arco tangente. Cliquei aqui, acionei a minha ferramenta arco tangente, vou construir, então, primeiro do lado de cá. Ó. Vejam que a hora que eu vier aqui, ele já identificou com esse símbolo, né, de tangência aqui, eu quero continuar a minha linha. Então, cliquei ali, agora eu venho aqui na minha figura até ele identificar essa figura, ó, esse símbolo, que significa ali, ó, ele está inclusive escrito ali, se vocês notarem na tela, encaixando tangente à curva. Ó. Vou clicar, então ele já fez a mesma coisa lá do outro lado. Então, com a bolinha do mouse e o Ctrl, vou para o outro lado, selecionei o final da minha reta, selecionei aqui a minha circunferência e pronto, está construída aí a parte externa da minha curva, ok? Eu vou eliminar agora as linhas de construção que não me interessam, então eu venho aqui em aparar, perdão, né? Veja que ele já fica ali com a tonalidade rosa, né? O que ele está entendendo que eu quero apagar. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Como ele está simétrico, ele já apagou dos dois lados. Então, a gente já tem agora o perfil, né? Digamos assim, externo da nossa figura, ok? Já tenho o perfil externo da nossa figura, eu já posso agora construir o sólido, né? Então, por enquanto, a gente está no Scratch Mode, né? No modo desenho. Eu vou agora clicar em D, para ele ir para 3 dimensões, e vou utilizar a ferramenta arrastar. Então, vejam só, se a gente vier no desenho, a gente vai ver que ele tem uma altura aqui, ó, de 10 milímetros. Então, com a minha ferramenta arrastar, ó, eu posso fazer a extrusão, né? Posso fazer a extrusão aqui. Eu vou, com o espaço aqui, dizer que eu quero que ele tenha 10 milímetros. Então, notem que nós já construímos aqui, então, a nossa figura, né? Identificando aqui que ele tem 10 milímetros. Ele já virou um sólido, né? Então, a partir de agora, a gente já tem um sólido, onde nós precisamos agora fazer as furações e esse rebaixo central, né? Para que nós consigamos aí fazer a simulação. Tranquilo? Então, agora nós vamos ter que fazer essas duas furações, né? Em cima nós temos uma furação que tem 12 milímetros de diâmetro, e aqui nós temos um quadrado que tem 12 por 12, né? Então, nós vamos fazer primeiro essa furação, e depois nós vamos fazer essa outra furação circular que nós temos aqui. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, vamos fazer essa furação de 12 milímetros aqui nessa região. Então, vejam só. Selecionando a face, clicando com a tecla K, ele já vira o Scratch Mode. Vou clicar com a letra V, né? Então, ele já entendeu aqui que eu quero a vista frontal aqui, né? O plano. Então, vamos lá. Vou selecionar o círculo. Vejam que ele já seleciona, ele já identifica onde é que é a central, a parte central dessa minha região, né? Desse meu semicírculo aqui. Clicando ali, então nós temos a furação de 12 milímetros. Então, com espaço, identificando aqui 12 milímetros. Então, ele já reconheceu aqui o meu, onde eu vou fazer a furação, né? Do lado de cá, veja, eu poderia fazer a construção disso aqui, como eles são 3 linhas, né? Eu poderia construir fazendo linha a linha, ou eu posso utilizar a ferramenta retângulo, né? E depois fazer a inclinação dessa linha. Deixa eu só ver se tem alguém aqui no lobby. Ah, obrigado, já foi aceito. Então eu vou fazer isso, eu vou construir ele primeiro como se fosse um retângulo e depois vou inclinar ele esses 45 graus. Então vamos lá, vou selecionar retângulo. Notem que ele já identifica o centro, ó. Só que se eu vier a partir daqui, ó, notem que ele não está construindo esse retângulo a partir do centro, ó. Ele está identificando que eu estou pegando de uma aresta. Então eu tenho que vir aqui, ó, nas opções e acionar, habilitar aqui, ó, definir a partir do centro, ó. Então a hora que eu faço isso, agora ele já identificou que é a partir do centro. Eu vou clicar aqui que é 12 milímetros, com a tecla Tab eu vou para outra dimensão que é 12 milímetros e Enter. Então agora ele já construiu, então, tanto o quadrado quanto a parte
circular ali do meu furo, né? Então, vejam só. Com a tecla D, ele vai voltar para o 3D. Se eu clicar com a tecla H, ele vai colocar isso aqui em vista, né? Ele já habilitou a ferramenta arrastar, então eu vou selecionar essa aresta e vou... aqui tem um pequeno problema que é o seguinte, pessoal. Se vocês lembrarem, nós selecionamos esse eixo aqui como um eixo de simetria, né? Então, eu vou vir aqui e vou deletar esse meu eixo de simetria. E vou deletar esse meu plano de simetria também, para ele não querer fazer as operações a partir de um plano de simetria a partir de agora. Então, deletei ele aqui só para ele não me atrapalhar. Então, vou novamente habilitar aqui a ferramenta arrastar, vou selecionar o quadrado e vou simplesmente arrastar ele para ele fazer a furação. E a mesma coisa eu vou fazer com o furo da outra parte da haste. Então, já temos as duas furações, né? Tanto a furação do quadrado quanto a furação ali da parte cilíndrica, né? Então, ele tem aqui um rebaixo, não vou fazer esse rebaixo agora, mas vejam só. Notem, então, que ele não está a 45 graus, né? Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou selecionar essas 4 faces aqui, selecionar as 4 faces, então, clicando aqui em selecionar, vou selecionar essas 4 faces. É importante que ele selecione essas 4 faces, com a tecla Ctrl, segurando, né? Eu selecionei as 4 faces, vou clicar aqui em Move. Com a ferramenta Mover, eu vou habilitar aqui esse eixo de rotação, clicar em espaço e dizer que eu quero ele a 45 graus. Então, notem que ele já fez a rotação do nosso furo. Ok? Maravilha, temos isso então, as 4 faces, né? Agora nós temos que fazer essa furação aqui da parte de cima, né? Então, a furação, ela tem aqui 20 milímetros de diâmetro, né? Como vocês podem notar aqui, ó, 20 milímetros. E uma profundidade de 3 milímetros. Então, vou selecionar novamente a face de cima. Clicar aqui com a ferramenta em K, de Scratch, né? V, de vista frontal. Vou clicar novamente aqui em Z, para ele inverter. Então, tá aqui, ó. Selecionar aqui o círculo. E vou criar aqui um círculo de 20 milímetros. Novamente, tecla D, para ele voltar para o 3D, né? H. Vou selecionar ali aquela parte ali que nós já fizemos e agora vou arrastar ele 3 milímetros, né? Então, fizemos a furação. Vejam que, notem que ficou sobrando uma superfície aqui, né? Essa superfície eu vou simplesmente, ó, ela está aqui na minha árvore de comando, selecionar ela e deletar. Então, tá aqui, ó. Fizemos o rebaixo, então, da nossa furação. O que falta agora... então, fizemos aqui o rebaixo, né? O que falta agora é a gente fazer esse rebaixo central aqui. Esse rebaixo central, notem, então, que ele tem... aqui, ó, no desenho. Ele tem um raio de 8 milímetros, né? Então, ele tem um raio de 4, aliás, então um diâmetro de 8, e ele está aqui ao longo de 120 milímetros, né? E vejam que ele está afastado, o início dele é a 25 milímetros aqui, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer uma continha, né? Então, vejam só. Para eu saber o quanto ele está afastado aqui desse quadrado, então ele está afastado, o centro, né, dele é 25 milímetros, mais a metade de 120, né? Então, metade de 120 seria 60 milímetros, mais esses 25, ele está a 85 milímetros aqui do meu quadrado. Então, vejam só, para fazer esse rebaixo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro construir aqui uma circunferência aqui, um círculo de 8 milímetros, e depois vou arrastar fazendo essa extrusão. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, novamente, seleciono a parte de cima, né? Clico aqui com a tecla K, para ele saber que eu quero ir para o Scratch Mode. Tecla V, como ele está mostrando a vista ali, vou clicar aqui no eixo Z. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o círculo. Esse círculo, ele é a partir do meu centro aqui do quadrado. Então, vou clicar aqui com a tecla
Shift, sem acionar o mouse, né? Sem clicar no mouse, só vou acionar a tecla Shift e vou dizer que ele fica a 0 em Y e a 85 milímetros em X. Então, ele já identificou. Vou dizer que o diâmetro tem 8 milímetros. Então, vejam só. Ele já fez ali, então, o meu círculo. Vou clicar com a tecla D, para ele voltar aqui para o 3D Mode. Vou clicar a tecla H, para ele já voltar aqui para a vista, né? E vou dizer que esse rebaixo, quanto que ele tem mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele tem 2 milímetros de rebaixo. Então, eu vou extrusar ele aqui 2 milímetros. Maravilha. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse orifício para que ele faça a extrusão para os dois sentidos. Então, como é que eu vou fazer isso? Com a ferramenta arrastar selecionada, eu vou selecionar essa aresta e vou selecionar o centro aqui do meu eixo. Notem que ele vai levar isso aqui só para um lado. Ó. Se eu fizer a extrusão agora, ele vai fazer só num único sentido. Então, eu tenho que habilitar também para que ele faça aqui para os dois lados. Ok? Então, eu vou fazer de volta o comando para vocês entenderem desde o início. Ó. Selecionar a ferramenta arrastar ou clicar com a letra P. Notem que a tecla de comando P já aparece ali, ó, P. P de pull em inglês, né? Então, a ferramenta está selecionada. Eu vou selecionar essa aresta. Vou dizer que eu quero extrusar ela a partir desse centro. Então, vou ter que selecionar o centro, ok? Selecionei o centro, ele já habilitou a ferramenta. Agora, eu vou vir aqui e habilitar arrastar para os dois lados, ok? Se a gente vier no desenho, ó, ele vai fazer essa extrusão desse rebaixo por 120 milímetros. Então, agora eu venho aqui, clico com o espaço e digito aqui 120 milímetros. E ele já vai fazer a extrusão do canal. Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então, vou repetir essa operação do outro lado. Então, deixa eu vir aqui, ó. Seleciono a parte de cima, tecla K, tecla V. Vou clicar aqui no eixo Z novamente. Aperteu tudo aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Nessa superfície, tecla K, tecla V. Não tem problema, vou fazer a partir daqui mesmo. Vamos lá. Vindo aqui no centro do quadrado, tecla Shift, vou deslocar para cá. Então, 0 em Y, menos 85 aqui em X. Opa, perdão. Seria mais 85, cliquei errado. Então, novamente. Shift, 0, 85, e nós vamos pegar um diâmetro de 8. Tecla D, notem que ele já veio para o 3D, né? Tecla H, então ele já está habilitada ali a ferramenta Pull, clico aqui, digo que quero fazer um rebaixo no sentido negativo, digo que são 2 milímetros, maravilha, já fez a furação, né? Então, com a minha ferramenta arrastar habilitada, eu clico na aresta, seleciono aqui o meu eixo, digo que quero fazer para os dois lados, teco a tecla espaço para poder entrar com a dimensão, 120 milímetros. Então, já está feito aqui, né? Então, vejam só, agora seria só fazer os chanfros, né, pessoal? Então, só fazer os chanfros aqui todos, né? Então, os chanfros, eles têm 1,5 milímetros, né? E 45 graus. Então, como é que eu faço isso? 3 cliques aqui para selecionar as... 2 cliques, aliás, para selecionar as arestas, né? Então, se eu vier com um clique, ele seleciona uma aresta. Se eu der 2 cliques, ele seleciona toda a aresta. Com a ferramenta arrastar habilitada. Venho aqui do lado dizer que eu quero fazer um entalhe. Ele já entende que é um entalhe de 45 graus. Tecla espaço, 1,5 milímetros. Então, ele já fez o rebaixo. Deixa eu ver se o rebaixo é em toda a figura. Ó. É aqui e nos furos, né? Então, deixa eu ver. Só do outro lado da furação, né? Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, 2 cliques aqui. Chanfro habilitado, 1,5 milímetros.
Ele também tem aqui esse chanfro nessa furação, então também 1,5 milímetros. E ele tem esse chanfro também, se eu não me engano, aqui, espaço 1,5 milímetros. Então, notem que agora está construída aqui a nossa haste de pedal, né? Para ficar com um aspecto mais bonito, do jeito que eu deixei lá na outra, né? Então, a gente pode vir aqui em selecionar e mexer nesses atributos, né? Se eu quiser fazer um desenho para mostrar para cliente, coisa e tal, né? Então, eu posso vir aqui em exibir, por exemplo, trocar a cor. Vou colocar aqui uma cor ciano. Vou dar um efeito aqui em cima, ó, no estilo de renderização metalizado. Vou colocar um efeito aqui aprimorado, né? Vou tirar, por exemplo, as linhas tangentes aqui, né? Tangente sólida, né? Então, notem que aqui ele já ficou com um aspecto revestido, por exemplo, alto brilho, né? Eu já consigo deixar ele com um aspecto bem mais interessante. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora eu vou fazer a simulação estrutural disso aqui. Então, eu vou salvar como, por exemplo, haste de pedal. Então, vou vir aqui em documentos, ANSYS, e vou salvar aqui como haste de pedal. Então, está salvo o meu elemento. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz uma simulação estrutural desse componente aqui. Essa simulação eu vou ter que fazer utilizando o Workbench. Então, eu vou abrir o Workbench. O Workbench, na verdade, é a árvore de trabalho do ANSYS. Pessoal, se tiverem alguma dúvida do que a gente viu até agora, pode abrir aí o microfone, perguntar, porque agora eu vou mostrar como é que a gente vai fazer uma simulação de flexão desse componente mecânico aqui. Ok? Então, estou abrindo aqui o meu Workbench. Então, o Workbench, ele me permite fazer várias simulações, compartilhar topologia, selecionar material, editar material, colocar atributos de propagação de trinca, de curva SN, uma série de funções que vão me permitir fazer simulações de engenharia. Ok? Então, ele está abrindo aqui, vou ter só um pouco de paciência. Pessoal, até aqui tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão acompanhando? Tranquilo, prof. Maravilha. Estamos ouvindo bem, sim. Então, olha só. Aqui está aberto o Workbench. Então, ele me permite criar todas essas simulações aqui, ó. Simulação Aging Value, o buckling, que é flambagem, dinâmica explícita, que é, por exemplo, eu quero fazer simulação desse elemento caindo no chão, um impacto, um crash test, assim por diante. Uma análise modal, que é uma análise de vibração, uma análise de vibração, uma análise de otimização topológica, por exemplo, vou imprimir uma peça numa impressora 3D e quero fazer uma otimização topológica, uma análise transiente estrutural, ou seja, que varia ao longo do tempo. Aqui, no caso, a gente vai fazer uma simulação estática. Então, vou pegar aqui o Static Structural e vou arrastar ele aqui para o meu projeto. Então, notem que ele veio para cá, ó, ele já me disse aqui. Então, primeira coisa, ele tem o Engineering Data. Ó, aqui é uma biblioteca. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir uma biblioteca onde ele está já selecionando como default o aço. Então, aqui do lado eu tenho várias propriedades mecânicas do material, né? Então, aqui coeficiente de Poisson, módulo de Young, módulo de elasticidade, plasticidade, né? Fadiga, propagação de trinca. Então, por exemplo, ó, se a gente vier aqui, linear elástica, ó, anisotropia e uma série de propriedades do material. Então, vou fechar aqui, vou deixar essas propriedades padrão, como se a gente fosse simular essa haste. Ó, geometria. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar com o botão direito e vou importar a geometria. Ó. Ele, inclusive, já viu que eu fiz uma geometria no SpaceClaim e me pergunta se é ela que eu quero utilizar. Eu vou clicar, ele vai importar essa geometria do SpaceClaim e vejam que ele já virou um tiquezinho aqui, né? Então, já importou a geometria. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui em Model e ele vai abrir o Mechanicals, que é onde a gente vai selecionar as condições de contorno, que são os pontos de apoio, os carregamentos, a construção da malha desse meu elemento, para poder fazer a simulação
e ele vai trazer para cá os resultados, né? Então, esse procedimento que a gente está utilizando no Workbench, ele vai funcionar depois para qualquer outra simulação que a gente for fazer, né? Inclusive, eu consigo duplicar essa simulação que a gente está fazendo aqui. Eu consigo aproveitar partes dela, ou seja, aproveitar a geometria, a construção de malha, para fazer outras simulações, né? Se eu vier aqui em Workbench, por exemplo, e depois quiser fazer uma simulação, por exemplo, de flambagem, eu posso vir aqui e arrastar ele para que ele pegue parte dessas informações. Perdão, ele está abrindo aqui o Mechanics, né? Mas eu consigo fazer com que ele aproveite parte das informações que eu construí através do Mechanics. Então, veja que ele já abriu o Mechanics, ó, e ele está dizendo, ó, que está pendente de uma solução. Então, ele não tem os resultados ainda. Então, vamos lá para o Mechanical, né? Então, ó, vejam que ele importou aquela geometria que a gente acabou de fazer do Space Clan, ele importou aqui para o Mechanicals, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa composição aqui e vou considerar, então, a fixação no pedal e o esforço, aonde a haste a fixação aqui no cubo, né, da nossa corrente e o esforço lá no pedal, né? Então, vejam só. Então, ele importou o sólido, né? Se eu fizer alterações lá no Space Clan e pedir para ele atualizar, ele vai atualizar. Então, se eu fizer qualquer alteração de geometria aqui no Space Clan, ele vai importar aqui para o Mechanics, né? Material, por default, ele já trouxe aqui o aço estrutural, né? Que é um aço desses baixo carbono, né? Mas eu poderia ter atribuído aqui outros materiais ao meu componente, né? Então, só espere um pouquinho, que o meu computador está um pouquinho lento. Eu cliquei aqui em material. Então, vejam, ele já trouxe aqui as informações de material. Então, ele está dizendo aqui que o módulo de Young é 2 vezes 10 a quinta megapascal, né? Ele já está trazendo uma curva S/N, ou seja, se eu for fazer uma análise de fadiga, ele já tem informações, e todas as informações de material estão aqui no aço estrutural. Ele está propondo um sistema de coordenadas que está ali padrão, né? Trouxe o mesmo sistema de coordenadas do Space Clan. Sistema de coordenadas, eu posso incluir outros sistemas de coordenadas, se assim for necessário, e assim por diante, né? E aqui ele já diz que é para a gente fazer uma construção de uma malha, né? Mesh. Eu vou pedir para que ele gere essa malha automaticamente. Então, eu não vou interferir em nada, vou pedir para que ele construa a malha. Nós fizemos, ano passado, um workshop só para a gente analisar essas condições, né? Então, vejam só. Olhando essa malha, ela até que parece bem comportada, mas notem que ela traz alguns problemas aqui, né? Então, se a gente vier aqui em estatística, a gente pode entender um pouquinho melhor. Ele construiu 4.808 nós, 2.491 elementos, né? Então, o método de elementos finitos, o que ele faz? Ele sempre vai calcular a relação de um nó para o outro. Ele vai fazer uma interpolação e vai aproximar esse comportamento por métodos numéricos, né? Então, ele vai sempre calcular quanto que um nó está interferindo no seguinte, né? Então, ele construiu essa malha, não é das melhores, não é das mais bonitas, né? Se a gente quiser vir aqui em qualidade, né? A gente pode estabelecer algumas métricas, né? Por exemplo, qualidade do elemento. Então, ele construiu com elementos tetraédricos, né? Então, vejam aqui que ele tem elementos que estão muito bons, elementos que já não estão tão bons aqui, né? Se a gente vier aqui com skewness, né? Ele também... Então, a gente tem elementos bons, elementos que não são tão bons assim, né? A gente poderia melhorar essa malha aqui, mas eu não vou perder tempo agora, eu vou utilizar ela do jeito que está aí. Então, a gente pegou uma malha default, né? Não vamos nos ater por enquanto na malha, vamos usar exatamente do jeito que está aqui. Então, agora, o que a gente precisa? Nós precisamos definir as condições de contorno. Então, vejam só, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou colocar um apoio nessa região aqui, que é onde está fixo no pedal. Então, vou clicar com o botão direito e inserir um suporte fixo. Vai ser uma condição extremamente severa
de condição de contorno. É como se eu estivesse fixando isso aqui. Imagine que travou o pedal. Então, o pedal não pode mais girar. E o cara está fazendo esforço para pedalar. Seria a condição mais crítica. Essa é a condição que eu vou colocar aqui. Ó. Então, eu vou colocar o Fixed Support nessas superfícies aqui. Ó. Então, selecionei aqui os apoios ali e apliquei as 4 faces. Então, agora, nós temos, né, ele já identificou ali, uma condição de suporte fixo. Então, ele não vai deixar... Suporte fixo é a condição mais crítica de contorno. Ele não vai permitir nem transladar em x, y e z, nem rotacionar. Né? Ele está fixo aquilo ali, não vai a lugar nenhum aquele ponto de apoio. E aqui, a parte do pedal, a gente pode fazer várias coisas, né? Colocar uma força, colocar um momento, né? Eu vou colocar primeiro aqui uma força, né? Uma força, então, aplicada aqui nessa região de fixação. Notem que ele já quis transformar essa força como se fosse um vetor. Eu vou pedir para que ele considere como componente, né? Então, ele abriu aqui as componentes. Eu vou colocar a minha força em termos de Y. Vamos chutar aqui, né? Então, se fosse aí 100 quilos, né? 100 quilos vezes 9,81, vamos colocar como se fosse 1000 newtons de força, né? Ele colocou para cima, vou colocar negativo aqui, ó. Notem que ele já fez aqui uma indicação, né? De força para mostrar, então, como é que vai se comportar o nosso elemento. Então, aqui eu já posso simular, pessoal. Com essas duas informações, eu já tenho informações suficientes, né? Um ponto de apoio e uma força. Eu já poderia clicar aqui para ele solucionar, né? Então, tem várias outras definições, time step, né? Eu posso fazer uma carga entrar, depois entrar outra. A carga pode ser aplicada gradativamente ou toda de uma vez só, né? Aqui eu vou fazer uma simulação básica só para vocês associarem o Space Claim a uma simulação estrutural, né? Então, vejam, ó. Ele já resolveu, então ele encontrou as soluções. Se eu clicar aqui em solução, ele já me traz todo um relatório, né? Onde ele faz as soluções, mostra como que ele fez, então tem toda uma documentação. Mas eu não pedi para ele retornar nenhuma solução, então agora eu vou incluir uma deformação e uma tensão, por exemplo, equivalente de von Mises, ok? E ainda vou pedir para ele me dar uma resposta em termos de fadiga, ok? Em termos de fadiga, eu vou pedir para ele me retornar a vida em termos de fadiga e o fator de segurança. Então, vamos clicar novamente para ele solucionar essas. Então, vejam só. Ele já apontou aqui a deformação. Então, se eu der um play, ele já vai me mostrar a deformação acontecendo, né? E já me calculou em termos de tensão equivalente, né? Está aqui a tensão equivalente existindo, né? Eu vou só eliminar esses contornos aqui para ficar mais bonitinho da gente ver, né? Então, vamos analisar, então. Notem onde que está acontecendo o efeito aqui, ó. O ponto mais crítico, ó, se eu clicar em máximo aqui, ele me mostra onde que está o ponto mais crítico. Então, como é que a gente analisa se esse ponto mais crítico é o máximo e o mínimo, né? Então, ele aponta onde que está o máximo está numa região interna ali, ó, uma região de apoio, né? Então, realmente, a condição de contorno que eu dei é muito crítica, né? Para a gente ver se está adequado, a gente vem aqui em Probe, ó, e analisa como é que estão os valores em volta, né? Então, deixa eu tirar o máximo e o mínimo e fazer o Probe aqui, né? Então, notem que ele vem aqui de 13 para 18, né? Então, não dá um salto tão grande, dá para ver que não é, de certa forma, uma singularidade, né? Aqui eu posso mexer um pouco nessa minha escala, né? Posso deixá-la mais... por exemplo... eu não sei exatamente o que eu fiz aqui. Ele está mostrando tanto a condição não deformada quanto a condição deformada, né? Então, ele está mostrando as duas ali, né? Primeiro, ele sai dessa condição e vai até a segunda condição ali, né? Ele sumiu aqui minha possibilidade de fazer a
construção disso aqui, não sei porquê. Então, deixa eu ver novamente aqui se ele está mostrando. Vou desabilitar aqui a máxima e a mínima. Eu não sei porque ele desabilitou. Deixa eu ver se... Ele está mostrando aqui como default... Ah, aqui, voltou a parte deformada, né? Então, aqui ele está mostrando ele deformado. E, em termos de vida, ele está dizendo que ele resiste a 10 à sexta, a 1 milhão de ciclos, né? Um fator de segurança de 4,5. Eu poderia dizer, essa carga ele está considerando como fully reversed, né? Eu poderia dizer que ela não é reversed, que ela é zero-based, né? Ele tem aqui os critérios de Goodman, de Soderbergh, onde eu poderia vir aqui e pedir para ele fazer através desses critérios, né? Para poder analisar essa nossa vida por fadiga, ok? Então, faltam 5 minutos aí para as 19, pessoal. Então, agora eu vou encerrar aqui a nossa gravação e vou abrir para vocês poderem fazer as colocações de vocês e as perguntas que tiverem em relação ao nosso workshop. Só